contra uma escola sul-americana, a escola equatoriana. É mais uma rodada eletrizante da fase de grupos. Você tem acompanhado as partidas? Então certamente deve ter palpites para os jogos. Na Betano, você pode acompanhar a Copa do Mundo da FIFA de um jeito ainda mais divertido, assistindo e apostando em todos os jogos. Aproveite o Criar Aposta com até 25% de aumento. Odds turbinadas e o pagamento antecipado quando o time que você apostou abrir 2 gols de vantagem. E não para por aí, tem também a substituição de ouro. Se o jogador for substituído, sua aposta segue válida. Tudo isso em uma plataforma segura e licenciada. Para abrir sua conta na Betano é muito simples, basta baixar o aplicativo ou acessar betano.bet.br. Confia! Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Boa, Capri. 4h28h30. Algumas mensagens derradeiras aqui dos nossos ouvintes falando que já estão na nossa sintonia. 107.3 aqui em São Paulo e Grande São Paulo e já estão preparados para a mudança lá em Santos, na Baixada, com 106.7 a partir do dia 29. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que acompanham o programa Acontece. Aqui é José Roberto Generoso, 73 anos, engenheiro aposentado. E ouço a Bandeirantes, Ronald, antes de você nascer. Olha que rapaz, coisa incrível. E agora passarei a ouvir na frequência 106.7, aqui do Guarujá. Grande abraço. Valeu, querido. Muito obrigado. Boa tarde, Ronald. Tarde. Aurélio Ligotti de São Bernardo. 107.3, Rádio Bandeirantes. Eu mudei no primeiro dia, quando foi avisado, com medo de ficar sem ouvir vocês. Grande abraço. Valeu, amigo. Muito obrigado. 107.3 em São Paulo, Grande São Paulo, 106.7 no dia 29 na Baixada. Obrigado pela companhia. O Quinto Sinal está marcando 4h30. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 16h32 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje, até às 19h10, você acompanha as principais informações de Guarani, Ponte Guarani, sem deixarmos também de falar de Copa do Mundo. Já já a bola rola, a Alemanha estará em campo e, claro, durante todo o programa, aqui você não perde nada. E participa do Fala Galera. Com a saída de Diogo Silva, você iria ao mercado em busca
de um novo goleiro ou daria oportunidades a Guilherme Viana e Vinícius Ferrari? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. E você liberaria Dentinho e Mirandinha na próxima janela de transferência? Qual é a sua opinião? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte cria canal exclusivo em rede social para esclarecimentos do presidente do clube, Dr. Luiz Torrano. Nesta quinta-feira foi ao ar o primeiro episódio e daqui a pouco você confere os principais trechos aqui no Esporte em Debate. Após Diogo Silva, zagueiro da base, ingressa na justiça contra a Ponte pedindo rescisão indireta. Gustavo Rabelo, de 18 anos, é mais um de saída do clube alvinegro. Derrota para o Novo Horizontino. Registrou o pior público dos últimos 4 anos no estádio Moisés Lucarelli. Márcio Zanardi perde dupla titular para a partida contra o Atlético Goianiense. Suspensos Márcio Silva e Elvis são desfalques confirmados. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quinta expulsão pelo 4º jogo seguido. Liga alerta sobre emocional do elenco. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com um mês de atraso salarial, o Guarani estuda saídas para aliviar a folha. Clube pretende liberar alguns jogadores na próxima janela de transferências e trazer apenas reforços pontuais. Elenco do Guarani aceita acordo com a diretoria e prazo dos pagamentos é estendido. Indicado por Farney Coelho, Dentinho vira alvo do Caxias. Atacante pode deixar o Bugre no próximo mês. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspensão de Maranhão pode abrir espaço para Luca voltar ao ataque. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas e o comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Com a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, a seleção brasileira já assegurou uma premiação de 11 milhões de euros, cerca de 57,3 bilhões de reais. Foram 9 milhões de euros, 46 bilhões de reais pela participação na fase de grupo e um bônus de mais 2 bilhões, cerca de 10,4 milhões de reais pelo avanço à segunda fase. A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar do grupo C, com 7 pontos após vencer ontem a Escócia por 3-0. Pauta 2. Neymar voltou a defender a seleção brasileira após 981 dias. Após a partida, o atacante não escondeu a felicidade de seu retorno aos gramados com a camisa verde e amarela e elogiou Vinícius Júnior. Abre aspas.
Fico feliz pelo carinho da torcida, de todo mundo, mas mais feliz ainda por nossa equipe estar indo bem. Muito feliz pelo momento do Vini. Vini hoje é o nosso principal jogador e está numa fase incrível. Vem nos ajudando, decidindo jogos. Isso é importante para nós, fecha aspas, disse Neymar, e esteve em campo durante 20 minutos. Pauta 3. Santos vai gastar 23,2 bilhões de reais no ano com atletas que não estão no clube. Peixe já desembolsou essa quantia em 2026 com salários de Brahim Bilal, Patrick e Tiquinho Soares, que estão emprestados à Estrela da Amadora, Remo e Mirassol, respectivamente. São pautas, notícias que não têm ligação, mas não tem ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das 3 pautas, ou as 3, ou então 2. Fica sempre a critério do comentarista para falar a respeito das pautas do dia. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um grande abraço para você, para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, você até leu aí nas pautas da Macaca, uma nova forma de comunicação entre a diretoria executiva do clube da Ponte Preta e também a torcida ponte-pretana. Diariamente, de segunda a sexta, todos os dias, vai ao ar pela Ponte TV um pronunciamento, um esclarecimento do Dr. Torrano, presidente da Ponte Preta, a respeito de assuntos aí que cercam o dia a dia da Macaca. Hoje começou esse projeto, hoje foi o primeiro dia e já ele trouxe alguns assuntos como, por exemplo, a saída do goleiro Diogo Silva, busca por novos jogadores, já falou sobre a janela de transferências. Daqui a pouquinho vamos conferir na íntegra o que disse o Dr. Torrano nesse primeiro episódio. Pelo lado do Guarani, a diretoria fez uma proposta para o elenco para realizar os pagamentos, os vencimentos do mês, melhor dizendo, até o próximo dia 30, a próxima terça-feira. O elenco aceitou, então na próxima terça-feira a diretoria deve quitar aí os salários que estão em abertos com o elenco, Batista. 16h40 está no ar. Esporte em Debate, hoje até às 19h10. Tem Copa do Mundo, já a bola rola, hein? Já estamos observando a Alemanha, tem 6 pontos, grupo E, já está classificada. Costa do Marfim tem 3, Equador 1 e Curaçao também 1. Vamos acompanhar já Alemanha e Equador. Equador, se vencer a Alemanha, estará classificado também. E você, durante todo o programa, com informações locais, também estaremos informando o que é que vai acontecer neste jogo Alemanha e Equador. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. Daniel Paulista, novo treinador do Ceará, ele que estava no Goiás até pouco tempo. E quem é o novo técnico do Goiás? É o Mozart que estava justamente na equipe do Ceará. É o novo treinador da equipe do Goiás. Um troca-troca de treinadores na Série B do Brasileiro, Batista. E no Guarani, qual é o principal destaque para o noticiário daqui a pouco, hein, bebê? Bom, o time do Guarani está hoje, treinou com bola pela manhã, o primeiro treino com bola. Eu vou falar a respeito dos possíveis reforços para o jogo diante da equipe do Figueirense. E eu vou revelar se hoje Jonathan Costa e Emerson treinaram ou não.
Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio. Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você nos ajuda a fortalecer o canal aqui da Rádio Bandeirantes. Estamos com mais de 64 mil assinantes. Muito obrigado, viu? Para você que já fez aí a sua inscrição. E você que não é seguidor ainda lá do meu canal, seja, é de graça. É só entrar no youtube.com/Portal Carlos Batista. Lá tem os cortes. Tudo que ocorre, acontece, aquilo que é veiculado aqui na Rádio Bandeirantes e também no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, de segunda a sexta, do meio-dia até a 1 da tarde. É lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Na H+ Benicenter, o seu fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 16 horas e 48 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até as 19 horas e 10 minutos. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. E o ouvinte está dizendo: Batista, concordo com você. Até agora o Brasil não jogou com ninguém. Quero ver se ele enfrentar a Argentina, França, Alemanha, etc. Esse comentário, essa mensagem foi do Nelson. Abraço para você, Nelson. E esse comentário eu fiz hoje, lá na tela da Band. Colocamos a matéria do jogo. Todos puderam opinar a respeito do jogo. E eu, claro, fiquei feliz com a vitória do Brasil, mas também comentei que até agora o Brasil jogou contra ninguém. Teve lá uma certa dificuldade contra Marrocos, mas contra Haiti e Escócia não dá pra gente se entusiasmar. O que aconteceu é que o Brasil estava negativo, né? Estava -2 e agora ele está com 5 positivo na escala de entusiasmo para a Copa do Mundo. Então mudou, estava no vermelho, estava no negativo e ele subiu para o azul. Está com mais 5, mas ainda para estar em 100% está faltando muito para enfrentar uma seleção igual o ouvinte falou aqui, né? Tem que estar próximo de 100% para poder se candidatar à conquista do hexacampeonato. Diz aqui o ouvinte: Batista, boa tarde. Gostaria de te elogiar. Eu gosto de ver vídeos antigos no YouTube e hoje vi a reprise do programa Esporte Total Regional da Band em 2003, após a vitória do Guarani no derby por 3-1. Nesse vídeo tem a presença do Zé Arnaldo, do Felipe Diniz e o Semedo. Você demonstra a todos o quão é competente e por estar na frente da Band por tantos anos. No mundo de hoje, não somos valorizados pelo nosso trabalho e não valorizamos o próximo. Parabéns, você é fera. Abraços, Adriano Gomes. Ô Adriano, muito obrigado, viu? Você, com as suas palavras, me emociona, me dá forças, né? Para continuar aqui nessa luta, brigando pelo futebol de Campinas, que é isso que todos nós fazemos, garantindo aqui um espaço considerável
para o futebol de Campinas. Embora os times não são times protagonistas, são coadjuvantes, disputando aí a periferia do que é aquilo que a gente pode considerar aí o grosso do futebol brasileiro. Então, Guarani na Série C, a Ponte já estava na Série C, está na B, mas está com 99% de chance de ser rebaixada. Enfim, é um sufoco. Mesmo assim, a gente continua firme e forte aqui no comando da Rádio Bandeirantes, com 3 horas de programação esportiva local e mais 1 hora na televisão. É o maior programa esportivo da televisão regional e um dos maiores da TV regional em todo o Brasil. Então não é realmente brincadeira, né? É um trabalho muito sério que já vem de longa data e as suas palavras são palavras encorajadoras. Muito obrigado, Adriano Gomes. São 16h53. Vamos acompanhar aqui um trecho da entrevista coletiva do Ancelotti após a vitória. Placar de 3-0 Brasil e Escócia. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference with Team Brazil. Here with me, head coach Carlo Ancelotti and also Fábio Seixas, the director of communications, who will moderate this press conference. The languages for today are English, Spanish, Italian and Portuguese. Fábio. Hello, good evening, everyone. So, let's start, please, Zupac. Mister, aqui na frente. Tudo bem? Gustavo Zupac, da ESPN. No Brasil, a gente tem uma expressão, quando a gente fala sobre treinadores, que mexem na equipe e as coisas vão bem. A gente fala que o treinador achou a equipe. E não é achou no sentido de sorte, é no sentido de encontrar mesmo. Olhando o jogo do Brasil hoje, a maneira que a equipe se comportou contra a Escócia, você sai com a impressão de que você achou a formação ideal do Brasil para a Copa do Mundo? Obrigado. A escalação inicial não sei porque temos muitos recursos no banco. Eu acho que a equipe agora está jogando sólido. Temos equipe sólido que joga comparando com o primeiro jogo, menos errores com a bola, mais ritmo, mais efetividade na frente. Então, os 2 jogos depois do Marrocos temos uma boa impressão. Agora, o objetivo era chegar primeiro, chegamos primeiro. Agora, como se diz em Brasil, pé no chão e seguir trabalhando, melhorando e preparando o próximo jogo. Venturi. Mister, boa noite. João Venturi, SBT, N Sports. Sei que vai ter muitas perguntas aqui para o senhor sobre o jogo de hoje. Vão perguntar para o senhor sobre o Neymar também, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre uma cena que está repercutindo muito no Brasil, que foi no momento do hino nacional, que a câmera filmou o senhor cantando o hino nacional. Isso emocionou muitos brasileiros. Queria que o senhor falasse sobre isso. Se o senhor vem treinando, ensaiando o hino nacional, porque saiu muito bonito essa imagem. Eu conheço 2 hinos, um é o italiano, agora estou aprendendo o hino de Brasil, que é difícil, mas leí as palavras no schermo e cantei. Sim, eu gosto de cantar hino e sou, neste período, sou com honra parte deste país. Então, eu gostei de cantar o hino. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. No Brasil, a gente diz que quando o time está jogando como o técnico gosta, o time tem a cara do treinador. A seleção já tem a sua cara? Já está jogando como o senhor quer? Agora estamos jogando como uma equipe. Este é o objetivo. Estamos perfeitos, não estamos perfeitos, temos coisas que podemos melhorar, por exemplo, o ritmo da bola, quando temos o controle de jogo, pode ser um pouco mais rápida. Estou contente porque a equipe, depois do primeiro jogo, melhorou muito, é muito rápido. Agora estamos sólidos, isto é o mais importante, sobretudo em jogos quando
no mata-mata a solidez é muito, muito importante. Boa noite, Marcos Guedes, da Folha de São Paulo. Você falou muito nos últimos dias, respondeu muitas perguntas sobre o Endrick, sobre o Neymar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Vinícius Júnior, que participou de 6 dos 7 gols do Brasil, tem sido o principal jogador nessa competição. Tem sido aquilo que você imaginava e até onde ele pode ir nessa Copa do Mundo? Obrigado. Ele está em uma condição muito boa. Eu acho que também o equipe lhe permite descansar quando temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola. O feito de alternar a posição, não só aberto, mas também por dentro, é uma vantagem para ele. Obviamente, porque se tu recibes a bola por fora para marcar un gol, tem que tocarla 6-7 veces, por dentro es suficiente un movimiento. Carlos, aquí, Emanuel Greco para Cadena 13 Argentina. Preguntarle hoy, Brasil goleó, si gustó, si llegó al nivel que usted pretende o tiene algo más para dar. No, me gustó el equipo, sí, me gustó el equipo, la solidez que tuvimos. El hecho que hemos defendido bien también muchos corners, esto es otros aspectos. Creo que el equipo está mejorando y puede mejorar aún más. Mister, boa noite. Boa noite. Márcio Bernardes, resenha Bam Bam Bam. Como o senhor disse, a seleção melhorou demais do primeiro jogo, evoluiu no segundo e se consagrou nesse jogo de hoje. O senhor acha que o entusiasmo e a confiança que agora o torcedor tem no Brasil já enseja a confiar também que esse time dá para enfrentar a França, a Argentina, a Alemanha e outras fortes seleções? Bom, agora não vamos enfrentar a França, a Argentina, vamos enfrentar outra equipe, temos que focalizar em outra equipe, vai ser, por certo, o equipe que vai jogar contra nós vai ser um partido muito, muito difícil que temos que preparar, porque também agora é mata-mata. Agora precisa coração forte. Mister, aqui Pedro Bassan, TV Globo. O senhor escolheu o substituto do Rafinha, o Ryan, aqui atrás. Aqui. Sim. O senhor escolheu o Ryan como substituto do Rafinha. O que o senhor achou dele? Um jogador jovem, mostrou personalidade, fez o que o senhor queria, ele deve seguir no time? Sim, fez um trabalho completo a nível defensivo, ofensivo, jogou muito bem. Estou muito satisfeito com o partido que jogou. É parte importante também ser jovem, ele tem maturidade, trabalha muito, tem qualidade. Eu acho que todavía ninguém sabe seu nível, onde ele pode chegar. Mister, Júlio César, Portal Agora Mandaguari e Grupo Maringá de Comunicação. Eu quero falar de uma outra questão com o senhor hoje. Havia até hoje uma desconfiança no time, o torcedor sempre achando estranho tudo que estava vendo. Hoje não, o clima mudou. A gente percebe pela repercussão das redes que já há um clima de empolgação no Brasil. E no Brasil existe isso. Ou é 8 ou é 8 mil. Se o senhor pudesse reunir os 200 milhões de brasileiros numa pré-eleição, o que o senhor diria para eles agora? Calma, bravo. Obrigado. Calma. Muita calma, muita. Carlos, boa noite, Márcio Dozan, eu sou repórter do Lance. Sim. Desde que o senhor assumiu o Brasil, a pergunta que o senhor mais ouviu era sobre o Neymar. Hoje, finalmente, o senhor pode colocar o Neymar em campo. Gostaria que o senhor falasse sobre a estreia dele pela seleção. Obrigado. Bom, teve a oportunidade de jogar, porque eu acho que ele merecia jogar, porque treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo, ele, por suas qualidades, pode ajudar a equipe e eu acho que jogou bem os poucos minutos que jogou. Muito bem, está aí, portanto, Carlo Ancelotti, uma parte da entrevista coletiva depois do jogo em que o Brasil venceu a Escócia ontem pelo placar de 3-0. Carlos Henrique, bate pesado.
Alô, Ciagão, um abraço para você no momento em que a Alemanha faz 1-0 no Equador. Quem marcou aí, ô Pedrão? Camisa... Achei que era Leroy Merlin. Quase. Leroy Sané, camisa 19. Sané. Camisa 19 da seleção alemã abre o placar antes dos 2 minutos de jogo. 1-0 para a Alemanha para cima do Equador. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Com a saída de Diogo Silva, você iria ao mercado em busca de um goleiro ou daria oportunidades a Guilherme Viana e Vinícius Ferrari? Como é que vai no mercado sem dinheiro, com transferban? Eu não conheço o trabalho nem do Guilherme nem do Vinícius. Eu não posso... Olha, bota para jogar que vai dar conta. Muito difícil substituir o Diogo Silva, né? Com os garotos e mesmo que a Ponte pudesse ir ao mercado para contratar. Perda do Diogo foi um negócio lamentável. Tecnicamente, acho muito difícil a reposição. Você liberaria Dentinho e Mirandinha na próxima janela de transferências? Liberaria. O Dentinho teve grandes oportunidades e nunca se firmou, e o Mirandinha oscilou demais. E com o técnico Hélio Cizenando, ele tem pouco espaço. Para aliviar um pouco a folha de pagamento, eu negociaria os dois, Batista. São 17h04 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes hoje até as 19h10. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Bruto, galopante, indomável e congelado. Nossa, que frio, hein, cara? Misericórdia. Bom, vamos lá pro Fala Galera pra ver se descongela. Bom, então com a saída do Diogo Silva, você iria ao mercado em busca de um novo goleiro ou daria oportunidade a Guilherme Viana e Vinícius Ferrari? Bom, tem que dar oportunidade para os garotos. A Ponte tem muita tradição na revelação de goleiros. E aí também não é nem por opção. É porque é a única opção e a gente torce muito pelos meninos. Porque a Ponte nesse momento, por 2 motivos, ela não pode ir ao mercado. Aliás, 3. Falta de dinheiro, transferban, então não adianta contratar e não inscrever, e a janela está fechada. Então, nesse momento, não é questão de opção. Você dá oportunidade ou vai atrás de goleiro. Ah, mas daqui a pouco a janela vai abrir. A hora que a janela abrir, e se a Ponte conseguir se livrar do transferban, a comissão técnica já poderá ter feito uma melhor análise do potencial, por exemplo, do Guilherme Viana, que deve jogar domingo. Depois joga mais uma, depois joga mais... Opa, peraí. Pode acontecer, por que não? Não é toda hora que acontece. Mas pode acontecer o que aconteceu um dia com o Ivan Quaresma. Estreou em 2017 contra o Corinthians, uma baita de uma fogueira. O goleiro que saiu, esse que está no Palmeiras lá até agora, o Marcelo Lomba. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Ivan entrou, meninão, Corinthians, Pacaembu, lotado, pênalti pro Corinthians, vai lá o Guilherme pega, vai lá o Ivan e pega, pegou um pênalti, e depois a Ponte ganha o jogo do Corinthians 1-0, o Ivan começou a crescer, a Ponte precisa contratar um goleiro urgente, só tem molecada, ficou o Ivan e chegou até a seleção principal. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas neste momento não tem opção B. A opção é só essa. Não tem outra alternativa. Não tem nenhuma das anteriores. Só tem uma, que é aproveitar. Esse é o garoto que vai jogar. E a gente deseja boa sorte para ele. Agora, se não der um bom encaixe, lá ali em julho, depois do dia 20, quando a janela abrir, precisa ver também se adianta, se tem no mercado alguém disponível melhor do que o menino. Segundo, se tem dinheiro. Terceiro, se dá para inscrever. Então, nesse momento,
A pergunta fica sem resposta. Opção A ou opção B. Você vai para o mercado ou você dá oportunidade? Não dá para ir para o mercado nesse momento. Então, só tem uma opção: dar oportunidade, que Deus proteja os meninos e que eles resgatem esta maravilhosa tradição, esta verdadeira universidade de formação de goleiros e zagueiros que sempre fez parte da história da Ponte. No momento não, né? No momento a coisa está complicada, mas a história da Ponte está aí para mostrar. Eu encho os dedos das duas mãos. Eu utilizo os dedos das duas mãos e falo aqui o nome de 10 goleiros e de 10 zagueiros de sucesso revelados ao longo dos anos no Moisés Lucarelli. Quem sabe, se pela necessidade, se pelo drama do momento não surge aí mais um grande goleiro nesta universidade formadora de grandes arqueiros que a Ponte tem escrita, e essa ninguém tira, na sua história, de Valdir Pérez a Carlos, há tantos goleiros de nomeada, né? Tantos goleiros de seleção brasileira, Negri, João Brigatti, Luiz Henrique, Robson. Eu falo 10, eu não gosto de citar nome porque eu acabo esquecendo de alguns. E não é legal esquecer porque a gente não preparou isso. Mas quem sabe não acontece. Então, nesse momento, não é uma ou outra. Só tem uma. E boa sorte para os garotos. E agora o Fala Galera do Guarani. Vamos lá. Você liberaria o Dentinho e Mirandinha na próxima janela de transferências? Essa tá mais fácil, até para ilustrar com a realidade de momento. O artilheiro do Guarani na competição e na temporada é o Herbert. E o Herbert é reserva. Ele deve jogar domingo contra o Figueirense. Deve jogar, não está nada definido. Mas ele deve jogar, tá aí brigando com o Luca e tal. Eu escalaria o Herbert, até porque o Luca já mudou de posição. O Luca, o Hélio Cizenano já declarou que vem colocando o cara mais na beirada, mais saindo um pouquinho da área, mais caindo para os lados, às vezes vindo buscar um pouco o jogo, às vezes virando até um falso meia. Então o Herbert deve jogar, mas ele vai jogar porque o Maranhão está suspenso. Então o Herbert, que é o artilheiro, é reserva. Hoje ele é reserva no Guarani. Eu não concordo, mas é. Então como é que você, tendo o Herbert e o Guilherme Parede como suplentes, como é que você, com uma folha inflada e começando também a ter problemas financeiros que preocupam, como é que você, tendo a oportunidade, não vai abrir mão de jogadores atacantes que não marcam gols? O Herbert, que é o artilheiro, é reserva. O reserva do reserva é o que não faz gol. Por que é que você vai segurar atacante que não marca gol, tendo que enxugar o elenco? Resumindo, Batistão, eu liberaria sim. São 17h10 em Campinas. Hoje até às 19h10. Os melhores preços para você economizar de verdade. É a seleção que encanta no Iga Atacado. Tudo em alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Produtos no atacado e no varejo. Grande variedade e qualidade. Aproveite as ofertas sensacionais. Energético Fly Horse, 2 litros, R$ 7,59. Hambúrguer Texas Burger, misto congelado, 12 unidades de 56 gramas, R$ 14,89 a caixa. Cerveja Heineken, 600 ml, R$ 11,89. Amaciante Baby Soft, 5 litros, R$ 15,98. E essas ofertas são válidas até segunda-feira, dia 29 de junho. E tem muitas ofertas na loja toda. São muitas bandeiras aceitas para
você pagar. Tem cartões de crédito, de débito, vales alimentação e tem também pagamentos digitais. Acesse iga.com.br e confira mais informações. Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Bandeirantes. São 17h12, vamos para o intervalo, mas antes o segundo gol do Brasil, o segundo gol do Vini Júnior, para homenagear esse atleta que estava devendo o protagonismo na seleção brasileira. Mas na Copa ele vem salvando o time do Brasil. Narração de Ulisses Costa. Rayan ganhou o lance para a seleção brasileira, dominou, vem pro toque curto, Rayan entrou na área, se desequilibrou, tirou o zagueiro, voltou, tenta ganhar novamente, Paquetá não conseguiu, Bruno Guimarães ganhou, cruzou na boca do gol, Vini Júnior de cabeça! De cabeça! Gol! Do Brasil, Vini Júnior! Vini Júnior! Para meter do fundo da rede, Vini Júnior, com emoção maior do futebol, essa emoção, Vini Júnior, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 2, Escócia 0, Brasil 2, Escócia 0. Para você ligado no futebol, Bandeirantes, Vini Júnior. Um cruzamento, uma bola metida na medida. Ele complementou pro fundo da rede numa roubada de bola da seleção brasileira. Bom lance pelo setor de direita aqui, cruzamento perfeito. Na medida, Vini Júnior, para meter no fundo da rede e fazer mais um gol com a camisa da seleção brasileira. Dá para anular esse mexicano. Seria o terceiro gol do Vini no jogo. Arbitragem mexicana tira um gol do Vini legal no jogo, mas o Brasil faz 2-0, Brasil. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis para tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. E ontem, em Miami, nos Estados Unidos, o Brasil venceu a Escócia pelo placar de 3-0 e garantiu a primeira colocação do Grupo C. O segundo colocado é Marrocos, que derrotou o Haiti pelo placar de 4-2. Ontem também a definição do Grupo A. O México venceu a República Tcheca pelo placar de 3-0 e garantiu aí 100% de aproveitamento. E a África do Sul derrotou a Coreia do Sul pelo placar de 1-0. Já pelo Grupo B, a Suíça venceu o Canadá pelo placar de 2-1 e a Bósnia derrotou o Catar pelo placar de 3-1. Desta forma, o México se classificou na primeira colocação do Grupo A, África do Sul na segunda colocação. No Grupo B, a liderança foi da Suíça, a segunda colocação do Canadá. Coreia do Sul e Bósnia, além da Escócia no Grupo do Brasil na primeira fase, aguardam a definição de todos os classificados no terceiro lugar. Lembrando que os 8 melhores terceiros colocados também avançam à próxima fase da Copa do Mundo. Hoje a definição de mais grupos. 8 da noite, Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. Deste grupo sai o adversário do Brasil na próxima segunda-feira às 2 da tarde. Pode ser Holanda, Japão ou propriamente a Suécia. Hoje também a definição no Grupo D. Tem Turquia e Estados Unidos, 11 da noite, no mesmo horário, Paraguai e Austrália. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20 hoje até 19h10. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peca.man.com.br. É peça, mas na internet não tem cedilha, então fica Peca.
E aí você ganha o número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Ou para quem está no YouTube, tem uma imagem da promoção e tem um QR Code. Você vai mirar com a câmera do seu celular neste QR Code, você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí terá, portanto, mais facilidade para acessar e concorrer. Então, já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro MAN Filter protegendo. Bandeirantes. Ô, CH, o que você achou da entrevista do Ancelotti depois da vitória 3-0 do Brasil na Escócia? Ele é de poucas palavras, mas muito objetivo, né? E toda hora ele me passa, pelo menos, a impressão que está com os pés no chão, sabendo que o time e a seleção precisa melhorar. A seleção melhorou, mas para chegar num estágio onde o Brasil possa ser muito forte, o Brasil precisa subir de produção. O restante ele tirou de letra, né? Sempre com bom humor, essa coisa toda. Ele é um cara muito experiente, né, Batista? Ele também é de poucas palavras, mas mede as palavras a todo momento. Gostei da entrevista sim, Batista. E você, Tigrão, a sua opinião sobre a entrevista do Ancelotti? Não tenho muita opinião formada, porque ele não fala, né, Batista? Você gostou da entrevista dele, a resposta em português, em italiano, em espanhol ou em inglês? E francês também. Para mim, eu gostei de todas, porque ficou tudo igual. Eu entendi em português a mesma coisa que eu aprendi em inglês, que eu entendi em inglês, em espanhol e em francês. Porque ele bem mesmo, acho que ele está desaprendendo o italiano e não está conseguindo... mas ele é poliglota. O pior é que eu não sou, e eu entendi igual em todas. Ou seja, nada. Eu prefiro ele dando treino, mexendo no time, motivando o time, do que dando entrevista. A entrevista dele é uma tragédia. Mas o time evoluiu. Sejamos justos. Fiquei muito feliz com a derrota. Não quero tirar os méritos de ninguém. Acho que o time vem crescendo. O Vinícius Júnior vem fazendo uma Copa do Mundo extraordinária, acima inclusive da minha expectativa. Mas eu não vou aqui embarcar no ufanismo, nos exageros, né? Lembremos-nos que ontem, no primeiro tempo, o gol que o Brasil teve anulado do Vinícius Júnior foi legítimo. Então foram 3 gols no primeiro tempo, com 3 bolas dadas de graça pela defesa da Escócia na entrada da área ou dentro da área para o ataque do Brasil. A que foi do primeiro gol foi dentro da área. Coisa infantil. Não dá para ver nem no dente de leite. O adversário está na frente, você vai chutar a bola nele. E a bola foi chutada em cima do Ryan, no calço dele. Então, inocente demais a seleção escocesa, despreparada, e poderia ter tomado 4 ou 5, sem tirar os méritos do Brasil. Não acredito que vamos ver esse tipo de erro elementar em adversários mais fortes daqui para frente. Mas, então, sem exageros, passo a passo, como gosta de dizer o Ancelotti, jogo a jogo. É isso que eu entendi na entrevista dele. Pouco a pouco vamos crescendo, estou satisfeito, muito obrigado. Né? E deu pinote. Então, gostei da entrevista, mas eu gostei mais do desempenho do time, mas já tô vendo o nego aí dizer que tá descongelando carne já para fazer churrasco do título. Calma, não é bem assim. Batistão. E você, Breno Beretta, a sua opinião também, entrevista do Ancelotti.
Eu acompanhei a entrevista inteira, Batista, e eu gostei bastante de boa parte do que ele disse, né? Até porque ele tá conseguindo fazer o time reagir, ele não entra em polêmica, ele tem as convicções dele e não fala muito abertamente sobre todas as convicções, mas eu acho que ele tá no caminho certo, embora eu não concorde com algumas situações. Eu acho que o Fabinho, por exemplo, joga mais do que o Casimiro. Ele deveria repensar esse tipo de situação, ele deveria... Ontem ele até deu oportunidades, né, para o Martinelli, deu um pouco para o Endrick. Eu acho que ele pode, aos poucos, ir mudando, modificando a seleção, sem deixar uma seleção engessada, mas boa parte do que ele falou eu concordo. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Quero falar da KTO. Só com o Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus para você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. Tem prêmio novo todo dia. E se liga, se tiver sorte você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê para tirar a sua carta no Trunfo KTO? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já está esperando você. É KTO. Pode apostar, confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 209 3/2024. Bandeirantes! E vamos com Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, no início da tarde desta quinta-feira, a assessoria de imprensa da Ponte Preta divulgou um novo projeto na comunicação do clube, um programa chamado Pauta do Dia. O que seria esse programa? Segundo a nota emitida pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, esse programa denominado Pauta do Dia serve aí para esclarecer de forma clara, direta e objetiva o que for publicado pelos meios de comunicação. Respondendo a esses assuntos, o presidente do clube, Dr. Luiz Torrano. Eu vou ler aqui a nota na íntegra divulgada pela assessoria de imprensa e depois vou trazer aqui o áudio, o vídeo aí que foi publicado pelo clube. Abre aspas. A partir desta quinta-feira, dia 25, a Associação Atlética Ponte Preta passa a ter um canal exclusivo para a comunicação do presidente da diretoria executiva, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, com a imprensa e toda a nação pontepretana. Diariamente, de segunda a sexta, vai ao ar pela PonTV, o canal oficial do clube no YouTube, o programa Pauta do Dia, com o presidente Luiz Antônio Alves Torrano. Neste espaço, o mandatário pontepretano estará esclarecendo de forma clara, direta, objetiva e sem meias palavras o que for publicado pelos meios de comunicação ou profissionais que acompanham o clube diariamente. Fecha aspas. E nesse primeiro episódio, acho que podemos dizer assim, desse programa chamado Pauta do Dia, onde o Dr. Luiz Torrano, presidente da Ponte Preta, esclarece aí alguns assuntos para a torcida pontepretana. Quais assuntos foram abordados neste primeiro episódio? O motivo da ausência dele no dia a dia do clube, o motivo da ausência dele também com a imprensa. Ele diz que gosta mais de ler, de escrever os posicionamentos dele do que realmente falar. Comentou a respeito da saída do goleiro Diogo Silva, falou também da janela de transferências, se a Ponte Preta vai ou não conseguir fazer contratações assim que a janela abrir no dia 20 de julho, pouco menos de um mês, e citou também algumas críticas que ele vem recebendo por parte da torcida nas redes sociais. Com a palavra, Dr. Luiz Torrano, presidente da Ponte Preta. Bom dia a todas, bom dia a todos. Desde que eu passei a ocupar aqui a cadeira da presidência da Ponte Preta, eu deixei bem claro que eu prefiro escrever a falar.
Realmente, a escrita me é mais fácil. Mas, talvez eu não tenha conseguido fazer com que a coletividade pontepretana pudesse entender esse modo torrano de ser. E por isso mesmo, talvez tenha passado a falsa impressão de que a Ponte Preta não tem presidente, ou de que o clube esteja à deriva, sem presidente, sem diretoria. Para que todos saibam, eu sou atuante, presente e delego a direção de cada departamento ao respectivo diretor. É um modo meu de trabalhar, descentralizando. Mas um equívoco de interpretação por parte de nosso torcedor e de boa parte da imprensa tem feito com que alguns diretores, que alguns colaboradores nossos tenham sido mal entendidos nas redes sociais. Tenham sido, na verdade, bem mal entendidos. Diante de tudo isso, eu resolvi criar esse canal de comunicação aqui na Ponte, onde estarei diariamente falando para que os nossos torcedores e também a imprensa tenham a versão real, a versão da diretoria da Ponte Preta a respeito dos mais derivados problemas pelos quais o clube está passando. Na verdade, eu estou vendo muitas ilações, muitas mentiras, politicagem, que só contribuem para desmoralizar a diretoria e, mais do que isso, o nosso clube, que é gigante. A Ponte Preta tem, sim, presidente. É uma ótima diretoria que trabalha de maneira incansável para estancar a crise financeira por que passamos, instalada há mais de 20 anos, e que, com a minha chegada, chegou à última instância. Chegou a onde não deveria ter chegado. Não deveria ter chegado em razão dos administradores anteriores. Ou seja, chegou a hora de eu pagar, de a Ponte Preta pagar a conta. E essa conta não é baixa. Todos nós sabemos. O torcedor e a maioria da imprensa acabam se esquecendo que o clube, que a Ponte Preta, tem o seu estado de penhorado e que teve, por muito tempo, suas contas bloqueadas. Aliás, corrigindo, que ainda tem suas contas bloqueadas. Hoje mesmo nós estamos indo à cidade judiciária ver se conseguimos desbloquear 3 milhões e 700 mil reais para pagar as contas do dia a dia. A sua estrutura física, a estrutura física da Ponte Preta estava comprometida. E tudo isso vem sendo corrigido desde a gestão de Marco Berlim, desde a gestão passada. No entanto, essa correção demanda tempo, não é do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que o negócio azangou. Azangou com o decurso dos vários anos, desses últimos 20 anos. Hoje o torcedor se sente envergonhado. E nós? Óbvio que também nos sentimos envergonhados. Mas com certeza, logo, logo, teremos dias melhores. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando incansavelmente para isso. E tenho certeza que esses dias melhores vão chegar. Quanto à saída do nosso goleiro Diogo Silva, só posso agradecer o empenho dele no ano passado, quando nossa equipe conquistou o título de campeã da Série C do Brasileirão. Tem se falado muito de débitos salariais. No tocante ao Diogo Silva, seus débitos salariais de 25 estão praticamente quitados.
Falta apenas uma parcela do combinado para quitar tudo. Uma parcela só do que foi combinado com ele para quitar 2025. E já começamos, aliás, como a própria imprensa noticiou, já começamos a pagar os valores referentes a este ano de 26. Infelizmente, ele não pôde aguardar um pouco mais para receber. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. Lamentamos, apenas lamentamos e desejamos a ele boa sorte na sua vida profissional. Assim como desejamos todo sucesso aos demais jogadores. Informo ainda sobre esse episódio, saída de Diogo Silva, que o nosso departamento de futebol profissional já trabalha para fazer a reposição. Lembrando que temos o jovem Guilherme Viana, que foi feito na maior fábrica de goleiros do Brasil. Não podemos esquecer isso. Ontem, alguns anti-pontepretanos, falando agora do problema do gás, aí que deu também muito buchicho nas redes sociais e na imprensa. Alguns pontepretanos disseram que faltava gás na cozinha por falta de pagamento. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma ruptura de uma galeria de água da Sanasa e o encanamento todo foi avariado. E aí? Aí que a Sanasa prontamente compareceu aqui ao Majestoso para resolver o problema e tudo já foi sanado, sem maiores danos ou consequências. Ressalto aqui que não faltou alimentação para os nossos jogadores de base, não faltou nada, porque nós providenciamos através de restaurantes aqui de perto. Esperamos, na verdade, que pontepretanos de verdade se unam pelo bem do clube nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Não foi eu quem criou esse momento difícil. Não foi Marco Eberlin que criou esse momento difícil. Esse momento difícil é consequência de diversas administrações anteriores. Que as alas políticas da Ponte Preta deixem o embate eleitoral para 2029 e parem de atrapalhar o clube com ilações e mentiras nas redes sociais. Isso para que também pare de difamar nossos diretores, que estão desdobrando-se para garantir a tranquilidade de todos os setores do clube. Veja bem, é o momento de nós nos unirmos. Eu vim aqui com a missão de apaziguar, mas não tenho conseguido nem conversar. Dados os xingamentos de baixo nível, de baixo calão, que eu tenho ouvido e visto. Entendemos que o direito democrático de cobrar e debater a respeito da situação do clube é legítimo. Mas não podemos deixar que alguns poucos pontepretanos destruam o nosso clube. Pontepretano, você que vê rede social, veja a origem de onde surge esse xingamento. Você, se fizer uma pesquisa, vai poder verificar que sempre tem as mesmas origens. Boa parte da imprensa, voltando a falar de jogadores, comentou ontem sobre uma possível debandada de jogadores nessa próxima janela aqui de julho. Mas eu garanto que isso não vai acontecer. Estamos intensamente trabalhando para reverter esse pessimismo. Vamos fazer novas contratações que possam vir a somar para que a gente possa brigar em busca de nossa permanência na Série B, que é, todos sabemos, um campeonato extremamente difícil. Para finalizar, para não ser longo, embora até tenha sido, e desde logo peço desculpas do meu desabafo,
Finalizando esta primeira edição na Ponte V, finalizando essa primeira manifestação minha, deixo minhas saudações fraternas aos pontepretanos e às pontepretanas que verdadeiramente amam o nosso clube. Um abraço a todos e até amanhã. Tá aí a palavra do Dr. Luiz Antônio Alves Torrano nesse novo programa aí criado pelo Departamento de Comunicação da Ponte Preta, o programa Pauta do Dia. Todos os dias, de segunda a sexta, o presidente vai vir dar explicações a respeito de assuntos aí que cercam Moisés Lucarelli, mas eu acredito que nesse primeiro episódio, os assuntos mais importantes citados aí pelo presidente foi a respeito da saída do Diogo Silva, dizendo que o goleiro não quis aguardar um pouco mais para receber os salários, sabe-se lá por quê, e também garantindo para a torcida pontepretana que a Ponte Preta vai fazer contratações na janela de transferências que abre no dia 20 de julho e que não vai haver debandada de jogadores. A gente só pode aguardar para ver como que vai ser a movimentação da Ponte Preta nessa janela de transferências, a movimentação no mercado que, como eu disse, se abre no dia 20 de julho. Batista, vocês querem comentar a respeito dessa fala do presidente da Ponte Preta? E depois eu volto com mais informações sobre o time da Macaca que volta a campo no domingo. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, seu carro merece cuidado de especialista. Na H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite promoção especial para troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais! Durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Mas está acabando, hein? É somente durante o mês de junho. Hoje já é dia 25. Confira na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, na Vila Nova, em Campinas. Entra em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 98895-0000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Começa com você, CH. Tá aí a palavra do presidente. Através desse canal, a Ponte abriu um canal diário, que é o nome da ferramenta, é uma cópia aqui do nosso... Nós temos aqui as pautas do dia. E da Ponte é pauta do dia. A diferença é apenas um S, mas promete o presidente prestar contas todos os dias, hein, CH? Eu não sei nem como é que eu nomino tal atitude. Ele falou durante não sei quantos minutos exatamente, 5 minutos, 7 minutos. Então, ao respeito pelo Dr. Torrano, né? Nada contra a pessoa dele, mas como presidente, nessa primeira fala, ele não explicou absolutamente nada. Ele, quando assumiu em janeiro, ele disse que estava tudo em ordem, que as coisas iam voltar à normalidade, e toda hora essa coisa de que as cobranças vêm de falsos pontepretanos. Ô, gente, pelo amor de Deus, não paga salário, tá com transfer ban, conta bloqueada, perdeu o auxílio da CBF em relação a viagens e custeio. O que precisa acontecer mais? Você acha que a torcida vai acreditar numa promessa que foi feita em janeiro e não foi cumprida? Precisa de atitude, a Ponte precisa de ação, não de discurso. Eu até entendo o que ele está tentando fazer, mas se também não tem nada para falar, diga, ó, eu não tenho novidade ainda. Agora, dizer que está tudo normal, que as coisas... Desculpa, não está tudo normal, não é normal perder, e tudo ele minimiza.
Diogo, o goleiro vai, que ele siga, porque ele tenha muita sorte, tem que ter respeito por ele mesmo. Porque enquanto jogador da Ponte, ele honrou a camisa tecnicamente pela sua disposição e caráter. Tem mesmo. Agora, afirmar que as coisas vão acontecer sem ter um planejamento, nitidamente, cada vez que eu ouço o doutor Torrano, com todo o respeito, eu tenho a certeza que não há planejamento. Então, o pessimismo não. A realidade é obscura. Essa é a verdade. Não é? O resto é passar pano. Essa é a verdade. A Ponte não tem comando, não tem planejamento, não tem dinheiro. Desse jeito, vai parar na Série C. De qualquer maneira, eu não condeno essa iniciativa. Ela seria muito positiva se com ela acompanhassem atitudes e não promessas. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o que disse aí o presidente da Ponte e também esse novo canal de comunicação aberto para dar satisfações para a imprensa e também para os torcedores. Foi o que disse o presidente. Vai ter todo dia, Batista? Todo dia, é isso que ele está prometendo, né? Tá bom. Então eu prefiro que no próximo, se é todo dia amanhã, meu abraço ao doutor Torrano, meu respeito, mas o que o torcedor da Ponte quer saber, eu não vou me estender não, tá? Até porque o tempo do programa é mais curto hoje e o nosso tempo aqui é muito precioso, então não vou me estender como de costume, às vezes até me excedo. E eu não quero me exceder. Eu queria que no próximo pronunciamento, que eu acho salutar, né, a pauta do dia, pelo canal Ponto TV, que ele dissesse qual é a estratégia para evitar o 4º rebaixamento em 4 anos. Só. O restante, eu gostaria de me poupar, com todo respeito aos envolvidos. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no balcão, lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça a sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique lá na comodidade. Salão climatizado do Ponto 10. Lá tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, a região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Bandeirantes. Bom, 0-0. 0-0 Alemanha, aliás, 0-0 não, 1-1. A Alemanha estava vencendo por 1-0, o Equador empatou. Portanto, empate. Isso aí é pra me arrebentar no bolão, não é isso? E a Costa do Marfim tá vencendo. Quanto que você colocou no jogo da Costa do Marfim? Eu preciso consultar aqui, né? Porque eu mando pro Vinícius. Deixa eu ver. Costa do Marfim está vencendo por 1-0 a seleção de Curaçao. Final de primeiro tempo por lá também. Ambos as partidas que tiveram início às 17 horas estão no intervalo. Equador e Alemanha 1-1, Curaçao 0, Costa do Marfim 1. Esses são os resultados de momento, Batista. Nesse Curaçao e Costa do Marfim, eu continuo no páreo. 4-0 é a minha opção no bolão. Agora, a Alemanha já, para cravar, que é o que realmente dá uma pontuação gigante, 25 pontos, não dá para cravar. Eu coloquei a Alemanha 2-0.
Então, pode ser que a Alemanha vença e aí eu ganho só 10 pontos. Então, já tô fora, não vou conseguir cravar. Sobre o time, Pedrão. Sobre o time da Ponte Preta, o elenco comandado aí pelo técnico Márcio Zanardi ainda tem mais 2 dias de treinos antes do confronto de domingo contra o Atlético Goianiense. Macaca vai encarar a equipe goiana às 4 horas da tarde. Aí a gente ainda não tem um provável time, o Márcio Zanardi ainda não começou a esboçar o time que ele vai mandar a campo no domingo, mas no mínimo 3 alterações são confirmadas: no gol, na zaga e também no meio de campo. Na zaga, o Márcio Silva, que vinha sendo titular, foi expulso, está suspenso, e no meio de campo o Elvis também está suspenso, mas por ter recebido o cartão amarelo. E no gol, Diogo Silva acabou pedindo aí para deixar o clube por conta da insatisfação com os salários atrasados. O Dr. Torrano até disse aí que só falta apenas uma parcela para regularizar os vencimentos de 2025 e que de 2026... Ô Pedro, foi... Oi? O Diogo Silva, ele fez um acordo, ou ele pediu a liberação para o clube, ou ele conseguiu a rescisão indireta junto à Justiça do Trabalho? Ele foi direto na Justiça, ingressou com uma ação contra a Ponte Preta. Vai tentar via Justiça. Então, mas ele já deixou o clube. Ele não está comparecendo aos treinos, né? Então, mas a Justiça já se manifestou? Ainda não. Então, se a Justiça não se manifestou, é abandono de emprego ou não? Não, porque ele entrou, né, com a ação. Não, mas ele entrou, mas não tem um parecer ainda. Ele fez um pedido que ainda não foi deferido. Se o pedido for deferido, aí não é uma parcela só. Porque com uma parcela só, não ser que ele esteja falando dos débitos do ano passado. É dos débitos do ano passado, que falta apenas uma. Que foi feito um acordo no início desse ano com todos os remanescentes, Elvis, Rodrigo Souza, Diego Tavares, Danilo Barcelos. O próprio Eberlin disse isso aqui em uma entrevista aqui com a gente. E o Diogo Silva, como o presidente Torrano disse, tem uma parcela ainda desse acordo em aberto. Desse ano de 2026, foi pago apenas o salário de janeiro, que inclusive o Diogo até disse isso pra gente em uma entrevista. A Justiça vai deferir, porque são só de 2026, 5 meses de atraso. Se pagou só janeiro, nós estamos indo para julho, né? Segunda-feira, terça, quarta-feira é julho. Então a Justiça vai deferir, né? Então eu tenho que voltar para a faculdade de Direito para entender melhor, porque minha cabeça está uma confusão. Quem paga diz que está praticamente em dia. Não. Quem recebe foi para a Justiça e vai ter o pedido acatado. Aí eu vou perguntar, quem é que está errado? A Justiça? O jogador? Ou o clube? Por isso que eu não quero me estender. Vou tentar fazer um curso de extensão, de atualização, se é que existe disponível no mercado, da Faculdade de Direito que eu fiz lá atrás. Me formei em 1984. Com o meu RA, Registro Acadêmico 7929995. Fiz 80, 81, 82, 83 e 84. Em 79 eu tranquei a minha matrícula antes de iniciar por questões pessoais e familiares. E fiz 80, então 5 anos. Vou ver se tem um curso aí de atualização. Que eu me confesso absolutamente perdido com esse tipo de informação. Foi na Justiça e já não está treinando mais. A Justiça ainda não se manifestou. O clube diz que falta uma só do ano passado, mas tem 5 em aberto desse ano. E o jogador puxou o carro e não terá nenhuma maneira de receber qualquer tipo de punição, como por exemplo um edital em jornal de grande circulação dizendo que ele abandonou o emprego. Se ele abandonou é porque ele está convicto de que todos os quesitos necessários para que a Justiça se manifeste a favor do pedido dele estão presentes na solicitação, quando ele busca a tutela da Justiça. E aí vem o presidente e diz que ele se precipitou, ou que ele não teve paciência.
e sabe-se lá qual é o motivo. Eu não quero saber qual é o motivo. Nós estamos falando aqui com um ex-magistrado de respeito. E a rescisão indireta vai ser deferida e eu fico sem entender nada. Eu terei, se alguém que está nos ouvindo aí tem um curso particular que seja de atualização, pô, me oferece aí que eu vou estudar a possibilidade. Eu tenho que me atualizar, não estou entendendo nada. E tem mais uma coisa. Se tiver também algum psiquiatra que queira me consultar, também aceito, que eu estou ficando louco. Eu acho que eu estou xarope. Ou tem alguém xarope nessa história. Enfim, Diogo Silva não vestirá mais a camisa da Ponte Preta, não está treinando e no lugar dele o goleiro deve ser o Guilherme Viana. Eu até trouxe ontem mais informações aqui, é um menino de 22 anos, formado aí nas categorias de base da Ponte Preta, que segundo informações é um bom goleiro. Claro, não deve estar no nível do Diogo Silva, mas deve suprir e aguentar o tranco dessa partida de domingo. E por falar nas categorias de base, hoje a Ponte Preta entrou em campo pelo Campeonato Paulista Sub-20. Macaca enfrentou o América de Rio Preto lá em Rio Preto e venceu a equipe da casa por 1-0, gol de Lucas Mito. Olha que nome curioso do garoto da Ponte Preta. Macaca venceu, conquistou a primeira vitória na competição, está na 6ª posição, tem 3 pontos somados dentro do campeonato e volta a campo na sexta-feira que vem. A Ponte Preta, que manda os seus jogos da base lá em Itapira, vai receber a equipe do Santos. Batista. 17h58. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para entrar em contato diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Intervalo, já o noticiário do Guarani aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Antigamente é que era bom. Era nada.
nada. Bom é hoje que a Sanasa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp? Tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h04 em Campinas, hoje até às 19h30, aliás, 19h10. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é uma primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar a respeito do time, já também eu vou colocar uma entrevista hoje que concedeu Maurício Antônio, uma entrevista muito bacana, falando a respeito de pontos importantes, de erros para serem corrigidos no time do Guarani. Mas antes, muita gente me perguntou a respeito de salário, né? E eu vou deixar claro, salário no Guarani, o CLT é pago no 5º dia útil de cada mês. E os direitos de imagem
estão sendo pagos no dia 20 de cada mês. O Guarani está com os dois atrasados, né? A diretoria está trabalhando para tentar resolver essa situação até o final desse mês. Mas não houve nenhuma reunião com os jogadores dizendo, olha, vamos pagar até o dia 30 de junho. Não houve. Até porque, caso passe, depois vão dizer, olha, vocês prometeram na Bandeirantes que a diretoria disse que vai pagar até o final do mês. Não houve essa reunião com jogadores, esse tipo de situação. Não houve uma reunião assim para dar uma satisfação, mas eles sabem que a diretoria está tentando pegar os recursos para pagar os jogadores. O que aconteceu, né? Uma soma de fatores. Campeonato Paulista, o Guarani não se classificou, o Guarani contava com esse dinheiro, com a classificação do time, avançar mais algumas fases, e contava também com o dinheiro da Copa do Brasil, avançar algumas fases, que daria uma vida mais tranquila para o Guarani. É claro que é difícil contar com algo que a gente não sabe se vai acontecer. Naquele planejamento do Guarani, existe também de vender jogadores da base. O Guarani, para vender jogadores da base, precisa colocar em campo no time principal jogadores da base. Está lá, 6 milhões é a estimativa de venda de jogadores da base. O Hélio Cizenando, ele já até disse em entrevistas exclusivas aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, que ele está trabalhando a base nos treinamentos, vem levando em jogos para o banco de reservas, mas eu particularmente, até falei hoje isso na tela da Band, acho que jogadores da base deveriam ter mais espaço, principalmente em segundo tempo. Eu acho que o Hélio deveria utilizar um pouco mais. Ele utilizou, por exemplo, jogadores que não são da base nesse último jogo, até no lugar de atletas suspensos e machucados. Não dá para contar com um cavalo cansado. Para mim, já ficou muito claro com quem que ele pode contar, principalmente na fase final. E agora, a primeira fase, ele pode até fazer algumas experiências. Eu não sei se ele vai esperar se classificar, até para soltar mais os garotos da base, mas jogadores com potencial o Guarani tem. E eu vou até citar mais uma vez. Tem os dois zagueiros, o Matheus Póvoa e o Nicolas, que são excelentes zagueiros. O Nicolas pelo lado esquerdo, o Matheus Póvoa pelo lado direito. Na lateral esquerda ele tem o Vitinho, que ele mesmo elogiou, além dele ter elogiado o Nicolas, né, que são bons jogadores. No meio campo ele tem o Mineiro, ele tem o Maroto, o Mineiro é volante, o Maroto é mais um meia, também joga de segundo volante, são bons jogadores. Pro ataque ele tem o Rafael, que é muito elogiado nas categorias de base, e até agora ele não teve minutagem. O que mais teve foi o Kevin. Ele teve naquele jogo contra a Ferroviária mais tempo que ele entrou no lugar do Luca, e ele teve alguns finais de jogos, mas eu gostaria de ver todos esses jogadores aos poucos atuando entre os profissionais. Espero que o Hélio consiga dar uma minutagem e também que o Guarani consiga não só vender, mas principalmente aproveitar esses jogadores entre os profissionais. Eu sei que eles estão trabalhando para isso. Bom, falando sobre o treino de hoje pela manhã, o Guarani treinou no CT. Qual que é a boa notícia? Que o Jonathan Costa treinou e que também o Emerson treinou. Esses dois jogadores que ficaram de fora dos últimos jogos, né? O Emerson dos últimos jogos, que ele machucou no começo do jogo contra o Amazonas. Depois ficou o jogo inteiro, não tinha saído nenhum gol da goleada de 5-0. Ele se machucou, torceu o tornozelo, não jogou contra o Caxias também, apesar de ter treinado um pouco na semana passada, porque não estava 100%. E se ele estiver 100%, ele vai para o jogo de domingo contra o Figueirense. A mesma coisa o Jonathan Costa. Hoje foi um trabalho com campo reduzido. Amanhã, provavelmente, o Hélio Cizenando deve montar o time do Guarani. Aí sim a gente vai saber mais precisamente se o Jonathan Costa e o Emerson vão. Mas hoje eles treinaram no gramado com bola. O William Farias e o Maurício Antônio, eles voltam ao time porque cumpriram suspensão, não estavam machucados. Então o Guarani vai ter praticamente força máxima se tudo der certo nessa partida diante do Figueirense, que precisa até apagar aquele jogo, a derrota por 2-0 contra o Confiança.
Qual que é a principal dúvida? No ataque, no lugar do Maranhão, que hoje é considerado titular do Guarani, e é claro, a gente já vem falando aqui na Rádio Bandeirantes, eu particularmente não colocaria o Maranhão como titular, porque para mim, desde que bola é bola, o centroavante tem que fazer gol. É claro que ele tem o papel importante na recomposição, em puxar zagueiro para a área, mas centroavante precisa fazer gol. Isso não sou eu só que estou falando. Romário, recentemente, eu vi uma entrevista, ele falou, centroavante que não faz gol não se justifica dentro do time titular. E eu sei que, é claro, isso pesa também quando o time não ganha para o Hélio. Porque quando o time ganha, tudo bem, ele tá lá fazendo o papel dele tático, mas quando o time não ganha, e o Maranhão só tem 2 gols naquele jogo contra a equipe do Maringá, fora de casa, que o Guarani goleou por 5-0, então o centroavante precisa fazer gol, precisa ser definidor. Quem que ele tem pro lugar do Maranhão? Ele tem o Luca, ele tem o Herbert e ele tem o Kevin também. Eu acho, se fosse apostar, que ele vai com o Herbert, que é o artilheiro do time, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Por que que eu acho que ele vai com o Herbert? Porque nos últimos 2 jogos, ele fez a seguinte substituição. Sai Maranhão, entra Herbert. O Herbert vem atuando mais por dentro, com o Hélio Cizenando, até mesmo nos treinamentos. E o Luca, por mais que ele precise estar próximo da área, como disse o Hélio, que ele sabe fazer gol, mas ele tem se tornado mais um segundo atacante, que é a origem do Luca. Eu sempre cobrei isso também aqui. A gente viu, ele foi goleador na Ponte, quando ele jogou no rival do Guarani, jogando como jogador de beirada e não como centroavante. Então eu sei que o Hélio tem trabalhado isso também com o Luca. Mas eu acho que ele vai colocar o Herbert nesse jogo de domingo. Vamos aguardar para ver os próximos 2 treinamentos, amanhã e também no sábado, e depois do treinamento de sábado, Guarani viaja para a cidade de Florianópolis, onde no domingo, às 11 da manhã, vai enfrentar a equipe do Figueirense. Vamos então ouvir a boa entrevista do Maurício Antônio, hoje pela manhã. É um cara muito inteligente, é titular absoluto do Guarani, é o zagueiro mais técnico que o Guarani tem seleção brasileira nas categorias de base. Ele que não atuou, estava suspenso no último jogo, e ele falou a respeito dessa derrota e também o que tirar de lição dessa derrota de 2-0 para o Confiança. Foi um jogo ruim, né? Uma derrota é sempre ruim e a gente quer sempre estar em primeiro, ganhar, né? Seria muito bom se a gente conseguisse ganhar todos os jogos. Mas isso também nos deixa em alerta, né? Mostra que a gente não está 100% assim, equilibrado, que tem coisas a melhorar, que tem aspectos que a gente precisa trabalhar. Mas como foi nossa última derrota antes desse jogo, acredito que a gente no próximo jogo vai dar uma resposta positiva. A gente vai minimizar nossos erros, vamos trabalhar, vamos aprender. E o futebol é bom por causa disso, né? Sempre um jogo em cima do outro, então você consegue, com inteligência, aprender com os erros, aprender com as coisas ruins que aconteceram. E nosso objetivo é sempre estar em primeiro. É claro que o primeiro colocado é sempre um alvo de todo o campeonato, de toda a equipe. Então, sempre os adversários que vierem jogar contra o Guarani, eles vão vir muito mais ligados, assim, muito mais concentrados, então isso a gente tem que levar em consideração e isso tem que servir de motivação para a gente também, para continuar nesse caminho, continuar em primeiro, se classificar em primeiro, depois conseguir o acesso, e nosso objetivo também é ser campeão. Então, nós estamos no caminho certo. Não é uma derrota que vai acabar com todo o trabalho, mas a gente tem que estar um pouco mais em alerta, um pouco mais concentrado em certos aspectos do jogo, para não acontecer mais esse tipo de coisa. Bom dia, Maurício. Se tinha um momento que o Guarani podia perder, é esse, né? Na primeira fase, até para corrigir tudo que tem para corrigir para a segunda fase, para não acontecer como foi no ano passado. O quanto que preocupa vocês, porque nas 2 derrotas o detalhe foi a bola aérea e também bola parada. O quanto que preocupa vocês, até esse jogo você não jogou, mas o primeiro
contra o Ituano você jogou, e o quanto que o Hélio também está tentando trabalhar para tentar corrigir esse tipo de situação para não acontecer mais vezes. Bom dia. Eu acho que tem duas coisas muito similares nessas duas derrotas. Acho que foi um ponto de concentração, falta dela, né, no caso. Nos dois jogos, inclusive no primeiro que eu joguei, eu acho que a gente estava um pouco desconcentrado ali na bola parada e o adversário conseguiu aproveitar. Nesse jogo também, pelo que eu consegui assistir, eu acho também que faltou um pouco de concentração, porque a nossa equipe é muito boa nesse aspecto. Desde o Paulistão é difícil tomar gols e nesse sentido também. Mas é o que eu disse anteriormente, né? A gente precisa voltar a focar nisso de novo, trabalhar em cima dos nossos erros, além de trabalhar nos nossos pontos fortes, para a gente não cometer esses erros de novo e conseguir uma solidez defensiva maior, voltar a não sofrer gols, vencer as partidas. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai dar uma virada nisso aí de novo. Olha, o nosso treinamento, ele é basicamente tocar para frente, né? Isso facilita muito o nosso ataque, nosso contra-ataque. O nosso treinador, ele prioriza muito isso. A gente tem diversos treinamentos que só pode tocar para frente, só pode ir em direção ao adversário. É claro que tem momentos do jogo, e a gente também trabalha isso nos treinos, que é manter a posse, ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, fazer o adversário cansar nesse sentido, mas a gente é muito agressivo nesse quesito de tocar para frente, andar para frente, todo mundo correr para frente, atacar o adversário com agressividade e buscar o gol. Então isso eu acho que é um dos pontos primordiais para a gente ter o melhor ataque da competição. Até em cima disso, Maurício, o Guarani é um time esse ano que propõe jogo, né? E nessas duas derrotas, o Guarani parecia que estava atuando de um jeito diferente, né? Parecia meio acuado, jogando mais no contra-ataque, tanto dentro como foi com o Ituano e agora fora de casa. Você acha que esse aspecto do Guarani não conseguir propor o jogo, o Guarani não conseguiu ter a marcação alta, vocês treinam esse tipo de adversidade também? Sim, a gente treina todo tipo de situação dos jogos. É que assim, é muito difícil você manter o nível 100% lá em cima todos os jogos durante o campeonato inteiro, ninguém consegue. Então acho que o jogo contra o Ituano e esse jogo foram dois jogos atípicos que a gente não costuma fazer. E o adversário também esteve muito bem, aproveitou as oportunidades. Eu acho que não é nem esse ano a gente está propondo o jogo. Antes de eu vir para cá, pelo que me foi contado, pelo que eu pude ver do Guarani, o Guarani tem esse DNA, né, de jogar com a bola no chão, de construção, de fazer um jogo bonito, um jogo apoiado. E é o que a torcida gosta também, né? Então, eu acredito que esse time está muito encaixado nesse sentido de ter esse jogo de posse, um jogo de controle, né? E acredito que esses dois jogos foram atípicos e a gente vai trabalhar para não cometer esses erros de novo. Ô Maurício, a gente sabe que o Guarani é um grupo, né, que depende não só dos 11 titulares que estão bem encaixados, depende também dos jogadores que entram, né? Mas é claro que você fez muita falta, o Jonathan fez muita falta, o William Farias fez muita falta, né? E você é um jogador muito técnico, né? Que dá uma tranquilidade ali para a defesa, até por essa condição de sair jogando. Como que você vê aí a possível volta de vocês no time titular e esse jogo diante do Figueirense, que também é um time assim como Confiança, né? Que precisa vencer dentro de casa, que está mais embaixo da tabela. Como que você está vendo esse adversário de domingo? Então, em relação à minha parceria com o Jonathan, a gente se encaixou muito bem, porque justamente o que você falou, eu sou um pouco mais técnico, ele é mais rápido que eu, um pouco mais agressivo, então a gente se completa ali, né? Deu muito certo a nossa parceria, a nossa dupla. Mas tem outros grandes jogadores no elenco também, outros defensores, com características diferentes, e a gente tem que entender também que quando eu não jogo, o Jonathan não joga, outro jogador entra no lugar, a gente tem que mudar um pouco a nossa característica do time. De repente, quando eu não jogo, a construção é diferente. E
quando outro jogador está no meu lugar, no lugar do Jonathan, a gente precisa explorar a maior qualidade do outro jogador. Então, eu espero conseguir jogar todos os jogos, mas eu confio muito no grupo, confio muito no elenco, todo mundo treina muito, todo mundo se respeita. Eu acredito que esse próximo jogo vai ser muito difícil também. Eles precisam ganhar, mas a gente também. A gente precisa dar uma resposta interna para nós mesmos de mostrar que aquilo foi um jogo atípico e que não vai acontecer e não pode mais acontecer. Então, são duas equipes que vão buscar a vitória. A gente vai buscar a vitória em cima do nosso jogo, do planejamento do Hélio. E vamos com tudo para buscar esses 3 pontos. Fazendo até uma comparação com seleção brasileira, né? A gente vê que a pressão do Guarani, e guardada as devidas proporções com a seleção, é uma pressão muito grande, é uma torcida grande que cobra. A gente vê que o pensamento é até meio, tanto da torcida, um pouco da imprensa também, é meio 8 ou 80, né? O Guarani perdeu o jogo, liga um sinal de alerta gigante, e o Guarani ganhou o jogo, tá todo mundo muito motivado, mas até pensando na segunda fase, né? Que olha, o Guarani não pode cometer esses erros, porque se cometer na segunda fase, como cometeu nesses 2 jogos que perdeu, pode ser fatal, né? Como que você vê essa pressão, e até você sendo um dos jogadores mais experientes, para passar tranquilidade, você procura passar tranquilidade, que a gente viu que faltava um pouco de tranquilidade nesse último jogo. E uma segunda pergunta, né? Você que jogou em seleção de base, você até postou essa semana a foto ao lado do Neymar e do Casimiro. O que você se lembra dessa época? Porque você já mostrava qualidade desde a base, né? Se você mantém contato com eles ainda, como que fica a sua torcida? Então, sobre a pressão, é difícil lidar, né? Porque a gente ganha 5 jogos, tá tudo bem, depois perde somente 1 e tá tudo errado. Mas eu acho que o que dita a nossa confiança é o treinamento, né? A gente faz uma semana boa de trabalho, todo mundo se dedica muito. O nosso treinador, ele trabalha bastante em cima do adversário, dos pontos fracos do adversário. Então, é sempre assim, quando a gente faz uma semana boa de trabalho, a gente sabe que a gente está muito perto da vitória. Porque a qualidade do Guarani na Série C, assim, nós somos um dos melhores times do campeonato, tecnicamente. Então, o que a gente procura, principalmente eu, o que eu procuro fazer nas partidas é dar confiança, tranquilidade e deixar todo mundo concentrado, né? Porque eu acredito que se a gente estiver concentrado e igualar a vontade do adversário, a nossa qualidade vai se sobressair. E no treinamento também eu procuro cobrar bastante, assim, claro que tem dias e dias, tem dia que um tá mais cansado, um tá mais desanimado, um dormiu mal, não sei o que, isso é todos os ambientes de trabalho, em todas as profissões. E acho que com a minha experiência eu devo sempre deixar todo mundo concentrado em alerta para nos jogos a gente conseguir fazer tudo o que a gente faz no treino. E sobre a seleção brasileira, cara, é sempre muito bom assistir a seleção brasileira. Eu acho que eu tenho 10 convocações na seleção de base. Joguei com alguns jogadores que estão aí na seleção, Neymar, Casimiro, o Lucas Moura, o Alisson também, goleiro, também estava na seleção. E, cara, eu mantenho mais contato com o Lucas Moura, né, que ele não está indo muito mais para a seleção. Com o Casimiro, acho que eu falei um tempo atrás, mas pouco. Com o Neymar não tive mais contato. Mas, assim, é muito bom, assim, porque, assim, eu fico feliz de ter participado, pelo menos um pouco, né, da construção desse jogador. Do Felipe Coutinho também era da minha idade, também a gente ia para a seleção junto, e vários outros. Assim, eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado mais esse momento, né? A gente é jovem, então às vezes a seleção era um pouco cansativa, assim, de ficar em treinamento e ir para o Rio de Janeiro, tudo. Mas eu fui muito feliz, conquistei títulos com a seleção. Quantos anos você tinha naquela época? Então, eu fui desde a sub-14 até sub-18. Participei de acho que umas 9 ou 10 convocações. Fui campeão sul-americano 2 vezes. Mas isso vai ficar marcado para minha vida, para minha carreira, né?
E toda vez que eu vejo jogos da seleção, eu mostro para as minhas filhas, e as minhas filhas querem mostrar as fotos para os amiguinhos, que os amiguinhos não acreditam que eu cheguei com o Neymar. Então é isso, mas é isso que fica no final, né? As histórias, né? Que você conquistou. O dinheiro vai, depois você fica velhinho e são as histórias que ficam, né? Falou o quê com o Casemiro? Casemiro também. Não, o que você trocou de ideia com o Casemiro? Você disse que ele falou com ele. Então, a gente tem amigos em comum, agora a gente tem um amigo que está trabalhando com ele como empresário, ele comprou um time recentemente, né, lá na Espanha, e é uma carreira que eu pretendo seguir também. Então, basicamente isso. E também a gente relembra as histórias, né? Tem bastante história com o Lucas Moura também, que ele era doido na base. Então, a gente fica relembrando, né, os velhos tempos, e é muito legal isso. Eu queria que você falasse um detalhe importante, né? Que muitas vezes, por exemplo, o Kaique França, para mim, ele é um dos principais jogadores do time. A gente viu no último jogo ele salvando o primeiro tempo inteiro. De vez em quando ele vai falhar, é óbvio, como ele saiu numa jogada do primeiro gol. Mas sempre tem que ter uma cobertura ali. E isso também aconteceu diante do Ituano. Como que você vê o papel da defesa? Porque daí o goleiro fica exposto, se não tem uma boa cobertura ali. Eu imagino que vocês treinam muito isso também, e vocês devem conversar sobre isso também, para não cair tudo nas costas de quem salva o Guarani o tempo todo, né? Então, esse é um problema de um jogador que é muito bom, né? Que você acha que ele vai sempre defender, resolver tudo. Por exemplo, quando chuto de fora, hoje eu já, às vezes, não nem reajo mais porque eu sei que ele vai pegar. Mas o meu dever é sempre reagir, né? Porque vai que ele não pega ou espalma e a bola sobra, né? Então, esse é um perigo do jogador sempre estar muito bem, como ele, como o Jonathan também, que eu sempre confio muito na velocidade do Jonathan, mas eu sempre tenho que ficar na cobertura dele, como o William também, que ajuda muito a gente na defesa, mas no dia que ele errar, a gente tem que estar pronto sempre. E é isso, é o estado de alerta, de concentração, né, de acreditar desacreditando. Assim, provavelmente nesse próximo jogo vai estar todo mundo mais concentrado, mas imagina, o Kaique faz mais 5 jogos excelentes, como ele sempre faz. E depois no 6º jogo acontece uma situação dessa, então a gente tem que ficar ligado, tem que aprender com os erros desse jogo e do jogo contra o Ituano também, para não acontecer mais e muito menos no quadrangular final. Bom, tá aí a palavra do Maurício Antônio, né? O Maurício Antônio é um cara que fala muito bem, é um jogador muito preparado, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Tem uma história muito bacana, história de base de seleção brasileira. Aliás, para quem não viu, eu mostrei na tela da Band, e quem tá acompanhando no YouTube, a gente vai mostrar a foto agora também. Tem uma foto da base aí, tá o Casimiro do lado esquerdo, o Neymar no meio e o Maurício Antônio do lado direito. Deve ser lá por 2008, pelo que eu entendi que estava escrito. Categorias de base da seleção brasileira, ou seja, o Maurício Antônio jogou com o Neymar, jogou com o Casimiro, ele citou que jogou com o Alisson, na seleção brasileira, jogadores que hoje estão na Copa do Mundo, né? E o Maurício Antônio é um jogador muito técnico, fez base no São Paulo, é um jogador hoje fundamental nesse time do Guarani. Eu até falava, quando ele chegou e deu uma entrevista exclusiva aqui mesmo na Rádio Bandeirantes pelo telefone, eu até abordava com ele, olha, não é porque é jogador que tá vindo da segunda divisão, que caiu de divisão, né? Na verdade, o Paysandu caiu de divisão da Série B para C, não é porque ele caiu junto com o Paysandu que não vai ser bom jogador. E não deu outra. Titular no Campeonato Paulista, ganhou a posição e agora titular na Série C do Brasileiro. E quando eles não estão, a gente sabe, tanto ele, Jonathan Costa e o William Farias, que a defesa do Guarani vai ter muito problema. Bom, como eu disse, amanhã tem mais um treinamento e, é claro, o Hélio Cizenando deve definir entre amanhã e sábado o time que vai jogar domingo contra o Figueirense. Figueirense do técnico Raul Cabral. Conversei com ele hoje. Amanhã vai ter uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes com o técnico do Figueirense. O ano passado já falei com ele, ele era técnico do Ipiranga. E esse ano ele é técnico do Figueirense. Amanhã tem uma entrevista exclusiva com ele aqui na Rádio Bandeirantes. Batista.
Bom, são 18h31, quero ouvir o Tigrão e o CH, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. E tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações para agradar até os paladares mais exigentes. E atenção para a convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil. Segunda tem, hein? E segunda será às 14 horas. Começamos com o chimichurri, o camisa 10 das carnes na brasa, churrasco, parrilha e costela, lemon pepper, o toque cítrico que muda o jogo, petiscos, saladas e legumes, churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha, carnes, espetos e churrasco, molho para petiscos, o reforço que faltava para os petiscos, batata, petiscos e pães, vinagrete. Esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. Aí está a convocação oficial da Aroma das Ervas. Para saber mais, acesse agora aromadeservas.com.br. Bom, começo com você, Tigrão, falando do Guarani. Olha, tô vendo aqui o jogo. Se a Alemanha, jogando esse futebol, tá empatando com o Equador em 1-1, disputasse a Série B do Campeonato Brasileiro, estaria na zona de rebaixamento. Como tá jogando mal a seleção da Alemanha, um negócio horroroso. E aí, Tigrão, Guarani, para você comentar. E a Alemanha tomando sufoco, né, do Equador. Pô, futebol, pô, tudo acontece, uma falha individual, mas pelo panorama do jogo aí, para ajudar bem no bolão, bem mesmo, o Equador tá mais perto do segundo gol. E a Costa do Marfim meteu o segundo lá no Curaçao, né? 2-0, tô chegando, hein? Tá chegando. Agora a Alemanha, misericórdia, hein? Que horror, hein? Se pegar, deixa eu ver aqui. Vamos pra Série C, vai. Se pegar o Figueirense inspirado, perde, hein? Olha o Equador de novo, ó. É que é um jogo, o jogo também é uma pelada, hein? Pegar um jogo de elite aqui, de equipes que vão disputar o título da Série Ouro do Amador de Campinas, eu vou falar pra você, hein? Eu me prendo mais nesse jogo do que vendo essa pelada aí. Que horror, pô. Então já não, depois do que eu tô vendo aqui, apesar do 7-1, não coloco mais a Alemanha como favorita, não. Time absolutamente comum, ruim de bola. E pode ser campeão do mundo. Futebol é isso. Mas por esse jogo aqui, Deus me livre. Bom, o Guarani vai ter força máxima, né? Agora vai fazer a Alemanha. Não fez, não. Não fez, não. É o seguinte, essa força máxima, ela se prende e ela se alicerça e se reveste de importância pelo sistema defensivo, né? Devem voltar os dois zagueiros, o Breno disse aí, porque o Maurício Antônio, que falou com a gente agora, era suspensão, então volta. E que o Jonathan Costa já treinou. E o William Faria também era suspensão, também volta naturalmente.
Então, se restabelece o sistema de contenção do Guarani, que, aliás, vinha muito bem. Mas, disse o Maurício, tem grandes jogadores, tem suplentes à altura, que não sei mais o que, e etc. Mas, curiosamente, quando a zaga estava desfalcada, o Guarani perdeu os 2 jogos e tomou 5 gols. 3 do Ituano e 2 do Confiança. Então, veja, é muito importante a volta desses jogadores para restabelecer aquela forma natural de atuar. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. O Emerson treinou, o Jonathan Costa também treinou, não é? E o Maurício Antônio cumpriu a automática. Então, eu acho que isso aumenta em muito as chances de êxito do Guarani no próximo domingo lá em Florianópolis contra o Figueirense. E quanto à entrevista do Maurício, muito interessante, essa experiência dele com jogadores que estão hoje na seleção brasileira, jogadores consagrados, né? Como o Neymar, como o Casimiro, falou do Lucas Moura, que era o capeta do grupo. Mas você sabe qual que foi a colocação dele que mais me chamou a atenção? Qual? Apesar dele habilmente e de uma forma muito leal ter sido muito gentil com os companheiros que não vêm jogando, que são suplentes. Ó, o que eu falei pra você, ó? Quem que tava mais perto do segundo gol? Agora o bolão já foi pra casa do cacete. Gol do Equador. Vai vendo. Alemanha. Então, apesar de colocações interessantes, ele fala muito bem, mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que a gente tem que ver que quando, por exemplo, eu não estou, a construção é diferente. Então ele teve humildade, teve respeito com os companheiros, mas ele falou uma verdade, que a saída de bola do Guarani, pela qualidade de passe que tem o Maurício, ela é muito diferente quando ele está em campo. E é extremamente importante você ter uma saída de bola com a qualidade do Maurício Antônio. Porque às vezes não há nem necessidade quando os meias estão muito marcados ou quando os volantes não têm característica de construção, às vezes não é nem necessário que a bola passe pelo meio campo, porque ele tem um passe vertical e longo. Pode observar. Quem vai ver o jogo domingo vai lembrar disso que eu estou dizendo. O Maurício Antônio sai de cabeça erguida e tocando comprido. Ele não é zagueiro que entrega a domicílio no pé do primeiro volante. Não, ele sai com a bola. E por que ele diz que quando ele está, a construção é diferente? Ele não é que ele quis valorizar o trabalho dele. Ele fez uma constatação daquilo que a gente está vendo ao longo dos jogos. Que ele em campo, o Guarani tem um zagueiro que dá uma qualidade de passe impressionante e que economiza etapas. O que é economizar etapas? Não tem que o zagueiro entregar domicílio para o volante dá lateralmente para o outro volante devolve para o goleiro, aí o goleiro dá um chutão, ou o meia está marcado, o meia se desmarca, recebe. Pronto, a defesa adversária já está recomposta, reconstituída e reorganizada. Então, eu achei muito legal ele ter feito essa observação, e é algo que me chama muito a atenção, essa qualidade de passe longo, desde a saída, às vezes, inclusive, não comprometendo ou não sobrecarregando o meio-campo, que às vezes não está inspirado ou às vezes está muito marcado na construção e no início das jogadas do Guarani. Ele não falou, meu passe é maravilhoso, porque eu sou o novo Franco Baresi. Ele não falou nada disso. Ele só falou, às vezes tem que estar atento às diferenças de quando alguns jogadores não jogam. Por exemplo, eu não estando, a construção é diferente. O que ele quis dizer? Que aí não sai com a qualidade de passe que sai quando ele está em campo. Achei muito legal a entrevista, Batista. Plata marcou o gol do Equador, Plata do Flamengo. Quero ouvir o CH, mas antes, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você
já conhece. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo os melhores produtos, as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos! Já tem o sorteio da bola da Copa, hein? Já, daqui a pouco o sorteio da Trionda, para quem acertou o placar 3-0 para o Brasil. Foram 11 acertadores. E a ICH Guarani para você comentar. Com a volta dos titulares, a tendência é que as coisas se encaixem e voltem ao normal. Até que me prove o contrário, eu posso mudar de opinião, não sou um poste, mas até o presente momento, o que me dá a certeza do que aconteceu em Aracaju é um acidente de percurso, por vários fatores. Então, com a zaga titular, com o Emerson de volta, com o Farias de volta, tudo será diferente. Figueirense é um time que merece respeito, mas o Guarani é mais time que o Figueirense. A partida é fora de casa, mas o Guarani se ouve bem em várias partidas fora de casa. Então, se o time tiver principalmente um comportamento, uma atenção diferente do que teve efetivamente contra o Confiança, a tendência de vitória é fora de casa. Eu continuo achando as mesmas coisas. O Hélio achou um time, tem uma base, essa base, pelos jogos que assisti, merece todo o respeito, e esse tipo de coisa não pode acontecer mais, fica um alerta. Mas foi pontual o que aconteceu contra o Confiança. Tenho certeza que no final de semana as coisas vão voltar ao normal. E sobre entrevista, você entrevistar sujeito inteligente, Batista, é sempre muito fácil e fácil de ouvir. Foi assim que eu enxerguei, que ouvi essa boa entrevista do Maurício Antônio. São 18h44, intervalo, já o sorteio da Trionda aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária.
diária. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h47. Vamos abrir aqui o canal internacional. Alexandre Pretzel está no aeroporto em Miami. Brasil jogou lá ontem. Ganhou da Escócia por 3-0 e o Pretzel está retornando para a base onde está o Ricardo Capriotti, que é em Nova Jersey. Alô, Pretzel, um abraço para você. Prazer em tê-lo conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Alô, meu caro Carlos Batista, um abraço para você e para toda a equipe. Seleção brasileira preparada já para enfrentar Japão ou Suécia, esperando que a Holanda ganhe da Tunísia na próxima fase da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti considerou a atuação do Brasil excelente pelo sistema coletivo e por se impor também diante da frágil Escócia, com marcação forte durante todo o campo e o aproveitamento das jogadas individuais. A seleção que volta a campo agora apenas na segunda-feira e vai antecipar a sua logística com um dia anterior à viagem. Sempre viaja na véspera, mas com o problema da saída de Nova Jersey para Miami, onde ficou 3 horas esperando no aeroporto e depois levou mais 3 para chegar em Miami. Agora a seleção vai viajar para Houston logo depois do treinamento de sábado, treinando em Houston no domingo. O técnico Carlo Ancelotti não tem nenhum problema para escalar o time. Tem 2 treinamentos para fazer de fato, né? E só o Rafinha que fica esperando agora se volta ou não nos jogos eliminatórios. Um abraço, meu caro Carlos Batista. Valeu, Pretzel, muito obrigado pela participação aqui na Bandeirantes Campinas. O Alexandre Pretzel, que está fazendo uma cobertura espetacular, está de parabéns. É a melhor cobertura do rádio brasileiro. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Piscinato e toda a equipe aí da Bandeirantes. Aqui é o Thiago Belmiro do Jardim Esmeraldina. Batistão, que ridícula essa entrevista do Torrano hoje, hein? Tá na hora, Batista. Tanto ele quanto essa diretoria frouxa parar de ficar culpando gestão anterior, parar de ficar querendo culpar a imprensa, a torcida e rede social. Se não tem capacidade, é simples, é só renunciar. Abraços. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Fábio falando. Eu ouvi aí esse podcast do presidente e eu gostaria de saber se ainda algum pontepretano acredita nisso. Porque já vieram aqui dizendo que maio tudo estaria resolvido, disseram no final do ano passado que não teve greve, a gente viu como é que foi a preparação para o Campeonato Paulista, que tudo estava sob controle, e a gente ainda tem que escutar que o Diogo Silva não se sabe por que ele saiu.
levando em consideração que estão devendo 2025 para ele. Nós estamos na metade de 26. Então, assim, esse monte de ladainha, acho que na torcida da Ponte Preta não cai mais. E quando ele fala são poucos, eu acho que ele deveria enxergar um pouco mais do que o umbigo dele, porque são muitos. Um grande abraço. Abraço, mais um. Pessoal da Band, boa noite. Tava ouvindo um pedacinho no começo da entrevista do Torrano, depois eu tive que sair. Mas assim, eu ouvi ele falar sobre o estádio tá penhorado. O estádio da Ponte tá penhorado, mas o estádio tá penhorado porque a Ponte não perdeu o estádio, né? Não é isso? Porque se a Ponte não tivesse, se o Garnier não tivesse penhorado o estádio, a Ponte já tinha perdido o estádio. Com um monte de credor aí, pegando um pedacinho de cada um, a Ponte já ia perder o Moisés do Carelli. Quer dizer, então, o que tem isso a ver com o estádio tá penhorado? Qual a renda que se o estádio não tivesse penhorado, a Ponte ia ter? Desculpa, viu? Desculpa, mas não dá, não. O Pedrão explica, não foi uma entrevista do presidente Torrano. É uma nova ferramenta, né, que a Ponte está se utilizando a partir de hoje. É isso, a assessoria emitiu uma nota oficial dizendo que a partir de hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, todos os dias no canal da Ponte Preta no YouTube, na Ponte TV, vai ter aí um pronunciamento, uma fala do Dr. Torrano, presidente do clube, esclarecendo de forma clara e direta todos os assuntos que cercam o time da Ponte Preta, até falando aí, rebatendo as questões, até rebatendo o que é falado na imprensa a respeito da Ponte Preta. Então, segundo a nota da Ponte Preta, todos os dias teremos um pronunciamento aí do presidente a respeito dos assuntos que envolvem a macaca. Em instantes, o sorteio da Trionda, a bola oficial da Copa. Só com o Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus para você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. Tem prêmio novo todo dia. E se liga, se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê para tirar a sua carta no Trunfo KTO? Baixe o app da KTO, que o prêmio de hoje já está esperando por você. É KTO, pode apostar. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Boa tarde, Batista. Vi no programa da TV na hora do almoço a foto do Tigrão de saia tocando corneta escocesa. Ele já toca esse instrumento há décadas, desde quando era integrante de uma banda de bossa nova nos anos 70. Qual era o nome da banda do Tigrão mesmo, hein, Batista? Ora, bom, primeiro vamos ver quem é que está perguntando, né? É o Rafael. Abraço para você, Rafael. A banda do Tigrão era um monte de bossa. Um monte de bossa era a banda que o Tigrão tocava nos anos 70. Uma banda especializada em bossa nova. Quem que inventou a bossa nova? Não sei, Batista, eu vou pesquisar aqui de cabeça, eu não sei. Mas que coisa impressionante, velho. Olha aí. Tudo tem que pesquisar. Bom, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo a foto do Tigrão de saia escocesa e tocando flauta. Descreva aí, Breno Beretta, para quem não está no YouTube, quem está ouvindo pelo rádio. O Tigrão está de sapato, está com meião preto que parece de jogador de futebol. Vou até falar para o Elton colocar mais uma vez, por favor.
meião preto, uma saia bem estilizada, né? Estilo saia junina, que é uma saia xadrez, e tocando a famosa gaita de fole. Ele também está utilizando um blazer escocês. Eu acho que ficou muito bom para o inverno. E eu acho que o Tigrão vai começar a usar, inclusive na tela da Band, esse tipo de vestimenta. Olha, realmente ficou muito bom, viu, Tigrão? Parabéns, você cumpriu com o prometido. Disse que ia comparecer se o Brasil ganhasse, né? Da Escócia, ia comparecer vestido como um autêntico e original escocês. Só faltou você estar agarrado a 1 litro de uísque. Não, isso daí eu não gosto, não. Sou chegado, não. Agora, deu um trabalho pra costureira, rapaz. Sabia ou não? Que tem que aumentar um pouquinho o comprimento da saia, entendeu? Senão a ponta escapava por baixo. Bom, é o seguinte, ouvinte participando, isso aqui o ouvinte mandou pra cá mensagem. Olha, Brasil cai na próxima fase? Acho que não, hein? O Brasil nos últimos anos tem conseguido chegar nas quartas de final. Essa fase é uma fase nova, né? Que tem agora nesta Copa com 48 times. É a fase de 16avos. Que nome feio, né? Pra cacete. Esse negócio de 16avos. Acho que poderia ser segunda fase. Ficaria melhor assim, né? Mas depois tem oitavas e quartas de final. Acredito eu mudei esse nome aí. Como é que é? Eu mudei. Mudou eu pra mudei o esse quê? nome aí. Qual o nome? E depois dessa próxima fase, qual será? Não serão oitavas de final? Sim. Não, essa daí agora são 16ª de final. São 32 times. Sobram 16, por isso 16ª. Depois dessa fase aí de 32 times que vão sobrar, esses vão cair 16 fora e aí teremos 16. Tendo 16, são oitavas de final. Tendo 32, 16ª de final. Eu não sei porque que os caras complicam, pô. Inclusive o Equador estará nessa próxima fase, hein? Equador de virada venceu a Alemanha 2-1, segundo gol marcado por Gonzalo Plata, tão amado pela torcida do Flamengo. Equador garantido na próxima fase. O Equador não tinha feito nenhum gol contra a Alemanha, fez 2 e vai conseguir participar dessa segunda fase. Batista falou do bolão e eu vou falar também. A hora que o Gonçalo Plata fez o segundo gol, olhei aqui pro meu bolão e falei, agora acabou de lazarentar com tudo. Olha, esse é um termo novo, né? Lazarentar. Esse termo não tinha ouvido ainda. Olha, só para informar, o Brasil joga segunda-feira às 14 horas. Se passar para oitavas, joga no dia 5, é um domingo, às 17 horas. Se chegar às quartas, joga 11. 11 de julho é um sábado, 18 horas. Se chegar à semifinal, joga no dia 15 de julho. É uma quarta às 16 horas. E se chegar à final, é dia 19, domingo, às 16 horas. Portanto, o caminho está traçado, basta que o Brasil marque um gol em cada jogo e não tome nenhum. Pronto, já chegará na final e será campeão. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. A festa que está fazendo o time do Equador em campo, especialmente o Sebastián Beccacece, o argentino, que é treinador do Equador, ele assumiu em setembro ou outubro de 2024 e classificou o Equador para a Copa, né? Tem sempre uma defesa muito forte, mas a festa que o time está fazendo, especialmente o treinador, é de título.
Dá a impressão que acabou a Copa do Mundo hoje, Equador campeão e a Alemanha vice. Mas eu acho que eles estão certos, porque o Equador estava muito ameaçado de ficar fora e ganha de um gigante considerado favorito e ganhou com méritos, tem mais essa. Pra você ter uma ideia, o BKSS foi lá na galera onde está a família dele. Eu acho que a esposa e uma filha, ou coisa do tipo, né? E ele saltou ali por cima daquela proteção, se atirou em cima lá da família, foi abraçado, beijado, chorando. E tem torcedor do Equador chorando muito. E os jogadores que se abraçam e pulam e festejam. E a torcida que não arreda pé, continua no estádio como se tivesse prorrogação. Uma coisa emocionante, porque é heróica a classificação do Equador e a Alemanha saindo com aquela cara de pastel, né? Time sem vergonha, hein? Sem personalidade, sem esquema tático, não conseguiu jogar futebol. E não estou falando isso porque furou o bolão, porque furou de todo mundo. Eu estou ressaltando que não é fácil em Copa do Mundo sul-americano ganhar de europeu. Sobretudo quando é de europeu tetracampeão mundial. Por isso que eu estou dizendo isso. Europeu gigante. E o Equador é uma Série B da América do Sul. Ganhou na raça, no peito, na organização. Mais uma grande surpresa. Apesar de ter furado o bolão, ter atrapalhado os planos, mas é prazeroso para a gente que é do continente ver essa aplicação que nós vimos do time equatoriano na vitória sensacional para cima da Alemanha, que foi imobilizada pelo time do Equador. Vamos ao sorteio, são 19h03. Você que acertou o palpite 3-0 para o Brasil. Brasil e Escócia foram 11 que acertaram. Vamos fazer agora o sorteio da Trionda. A bola oficial da Copa. Vai sair mais uma Trionda. Todo jogo do Brasil tem sorteio de uma bola oficial da Copa. Já temos o ganhador. Sorteio no ar. Tudo certo? Vamos lá. Agora vai. Tá demorando um pouco, né? Mas é internet. Tem que entender que o negócio funciona aqui já assim. Saiu. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni. Final do telefone 2321. Ela é seguidora. Seguidora. Já foi conferido. E colocou também a palavra mundial, né? Colocou a palavra mundial nos comentários. Perfeito. Então tá tudo certo, tudo ok. Ganhou. Roseli Aparecida Fernandes Lencioni ganhou a Trionda. Tem 3 dias úteis para fazer a retirada aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2779, na saída para Valinhos, aqui no Jardim Alto do Jardim São Gabriel. Saída para Valinhos, aqui na sede principal do Grupo Bandeirantes. Das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Com exceção de segunda-feira. A recepção será dispensada por causa do Jogo do Brasil. Então, são 3 dias úteis, mas com exceção de segunda-feira para fazer a retirada, tá bom? Parabéns a todos aqueles que acertaram e parabéns para a Roseli, que foi sorteada entre os 11 que cravaram 3-0 para o Brasil.
na partida de ontem, vencendo a Escócia, placar de 3-0 com 2 gols de Vini Júnior e um do Matheus Cunha. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, vamos ao Na Lata. Na sua opinião, quem tem mais condições de ser o artilheiro da Copa do Mundo? A atual artilharia tem Messi, 5 gols. Vini Júnior, Mbappé e Haaland, 4 gols cada. Começa com você, CH. Quem é que tem mais condições de ser o artilheiro da Copa 2026? Kylian Mbappé. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Bom, o artilheiro vai ser daquele time que vai chegar mais longe. Não é porque a França deve ir, o Brasil deu uma melhorada, pode ir longe também. Agora, o Haaland, né, com a Noruega, talvez não vá tão longe, pela tradição e tal. Então, a França e a Argentina vão lá para frente. Mas o Mbappé é mais atacante do que o Messi. Eu também fico com ele. E você, Breno Beretta? Eu, apesar de considerar o Mbappé um forte candidato, eu acho que pelo lado da chave, os possíveis adversários, eu vou ficar com o Messi na Argentina. Pedro Piscinato participa também. Quem tem mais condições de ser o artilheiro? Para mim, Mbappé será o artilheiro dessa Copa, a segunda Copa consecutiva que ele sairá artilheiro da competição. Brasil vai enfrentar Holanda, Japão ou Suécia na próxima fase do Mundial. É segunda-feira, 14 horas. Adversário será definido daqui a pouco. E aí, na sua opinião, a seleção brasileira seria favorita contra alguma dessas 3 seleções na próxima fase? Começa com você, Bebê. Para mim é favorito contra as 3, só que a Holanda é mais difícil. Aí entre Japão e Suécia, eu prefiro o Japão. Pedro Piscinato. Também acho que o Brasil é favorito contra as 3 seleções. Tigrão. Para mim é favorito contra Suécia e Japão. Contra a Holanda, não. E você, CH? Favorito contra todas. Que nota merece a estreia do Neymar na Copa do Mundo? Ele entrou ontem e jogou durante 20 minutos. Participou, deu um chute no gol, fez passes e teve, portanto, a condição, né? Ele é um jogador que se oferece muito. Poderia, de repente, ter ficado ali e tal, só fazendo o tempo passar, porque o objetivo foi, claro, dar minutagem ao craque da seleção brasileira. Mas conseguiu até participar em alguns lances. Começo com você, Tigrão. Qual é a nota do Neymar na estreia ontem durante 20 minutos? 5. E para você, CH? Nota 5. Você, Breno Beretta? Eu também vou dar nota 5, porque ele participou muito pouco. Pedro Piscinato. Nota 5 também, não fez nada demais o Neymar, mas também não comprometeu. Só antes do encerramento, Batistão, boa noite. Fernando VPA. Batistão, em cima do comentário do Tigrão, eu acrescento que a zaga titular do Guarani é de líder de campeonato. E a zaga reserva é nível do time que irá cair. Simples assim. Dizendo aqui o Fernando da Vila Padre Anchieta, em Campinas. Abraço para você, muito obrigado, viu, o Fernando. E eu concordo, a zaga reserva do Guarani realmente é muito ruim, né? Demonstrou essa falta de qualidade no jogo diante do Caxias. Não deu conta do recado. E o Guarani, se quiser o acesso, terá que contratar na janela de transferências aí no dia 20. Abre a janela no dia 20 de julho. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida.
Destaque final é que a Ponte Preta ainda treina na sexta-feira e também no sábado, já de olho no confronto de domingo contra o Atlético Goianiense. E para essa partida, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar nem com o Diogo Silva, pediu a rescisão de contrato, além do zagueiro Márcio Silva e do meia Elvis, que estão suspensos. Batista. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, amanhã o Hélio Cizenando deve definir o time do Guarani para encarar o Figueirense domingo às 11 da manhã no Orlando Scarpelli, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Voltam a ficar à disposição Maurício Antônio e William Farias, que cumpriram suspensão, hoje treinaram. Jonathan Costa e Emerson, se nada sentirem, vão para o jogo. A única dúvida no ataque, quem vai para o lugar do Maranhão? Se vai o Lucas, se vai o Herbert, pode ir o Kevin, são as dúvidas que tem o técnico Hélio Cizenando. Um abraço a todos e até amanhã. Abraço, até amanhã. E aqui no finalzinho quero mandar um grande e carinhoso abraço afetuoso ao meu filho, Carlos Henrique Batista. O Rick Batista, que hoje está completando aniversário. Para você, querido filho, desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Valeu, Rick. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, um beijo pro Rick, que tá com o cabelo branco. É genética, ele é muito jovem, é menino ainda, mas é de família, é legal e é um charme. E ele, veja como que o tempo passa. Eu o carreguei no colo. E agora, daqui uns dias, ele é que vai precisar me carregar. Um beijo, um beijo pro Rick. Felicidades, que Deus te proteja. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E só para não deixar sem a informação, né, que eu falei, quem inventou a bossa nova? O violonista João Gilberto também esteve participando, o Vinícius de Moraes, e também a participação do maestro. Como chamava o maestro? Como chamava o maestro? Maestro que também participou. Aí, beleza, Tom Jobim. Não tinha entendido que você tinha levantado para eu chutar. Não, só para você completar, né? Você não sabia, falou, vou pesquisar. Então, pelo menos você cravou. Um monte de bossa é o cacete. Com essa assistência aí, quantos pontos? Um monte de bossa é o cacete. O conjunto era uma maravilha. Inclusive, dispensamos o Tom Jobim, que estava abaixo do nível da banda, um monte de bossa. Gente, acabou, mas amanhã estaremos de volta, amanhã 18 horas, tá bom? Aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí uma mini edição de Os Donos da Bola. Valeu, grande abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A Copa do Mundo é aqui! Bandeirantes.